No começo de Eles Vivem, do John Carpenter, se estabelece um cenário que o filme mais tarde vai tentar destruir. Por um lado, grandes arranha-céus e outdoors que se multiplicam conforme o personagem se aproxima da cidade, em contraste com precariedade, gente desabrigada, gente procurando emprego. O nosso personagem é um deles e se locomove pelo cenário parecendo inabalável em relação aos problemas. Ele não tem passado, não tem história, o nome dele inclusive é John Nada, e ao receber a apatia e o desprezo da mulher da agência de empregos ao informar que não tem vaga disponível para ele, segue o rumo procurando sem se importar. Ele começa a trabalhar numa construção e passa a noite em um abrigo de sem-teto, onde um dos caras que está trabalhando na construção expressa indignação. The golden rule. He who has the gold makes the rules. Ainda assim, o homem se mantém calmo, ele diz que acredita nos Estados Unidos e vai seguir as regras. É nesse assentamento que ele começa a reparar que tem algo estranho acontecendo. Vamos conversar sobre isso, mas antes, mais um vídeo sobre cinema e para quem gosta tanto quanto a gente e já pensou em trabalhar com audiovisual, tem cursos muito bons na EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. É sério, não tem como abrir o site e não ficar impressionado. Tem curso de roteiro, de edição, de fotografia, de direção, animação em 2D e em 3D, documentário, muita opção boa para poder ingressar num mercado que está se aquecendo ano após ano. Para quem ama histórias que nem a gente, com curso de roteiro, por exemplo, dá para aprender a criar histórias envolventes, dar vida a ideias em diferentes gêneros narrativos, em diferentes formatos, seja lá qual sentimento se queira causar através delas. Criar roteiros é uma habilidade que a gente está a cada conteúdo tentando aprimorar aqui no canal. Além das videoaulas, tem palestras gravadas, atividades online e ao longo de todo o curso tu recebe acompanhamento individual de tutores que são profissionais da área e vão te ajudar a construir um portfólio para o mercado de trabalho. Quem acompanha o canal consegue uma barbada ainda maior usando o cupom que está aí na tela, que dá R$200 de desconto adicional em qualquer curso que você escolher. Então não perde tempo, cola na descrição ou no comentário fixado, joga o cupom lá e faz um investimento na tua formação. Continuando, o John começa a perceber as pessoas em volta com um comportamento meio zumbificado, sempre atraídos pela luz de alguma tela. E algumas vezes, no meio desse transe, uma outra imagem invade o sinal. We are living in an artificially induced state of consciousness. Um discurso subversivo que diz que a pobreza está crescendo e que cada vez mais pessoas estão perdendo o status de classe média e que o controle da indignação das pessoas a partir disso passava por criar esse estado de transe, de aniquilação da consciência, de indiferença em relação a tudo e focado só no próprio ganho. Esses lapsos de invasão da programação causavam dor de cabeça em todo mundo e levantavam a suspeita do John de que, ali de dentro do assentamento mesmo que se organizava, um movimento responsável por isso. Antes mesmo que ele conseguisse entender, na totalidade, quem eram aquelas pessoas e o que aquele movimento queria, um ataque policial super organizado com helicópteros e um monte de viaturas, num piscar de olhos desmonta o assentamento, leva todo mundo e não deixa quase nada para trás. É como se aquilo nunca tivesse existido, mas o John encontra um vestígio, esses óculos escuros que vão mudar tudo daí pra frente. Quando ele coloca a cidade colorida, cheia de outdoors, campanhas publicitárias, vitrines, vira um cenário em preto e branco em que a aparente multiplicidade de escolhas e de pensamentos se reduz a meia dúzia de imperativos. Um outdoor com um convite a viajar para o Caribe, com uma mulher sensualizando, diz case e se reproduza. Placa de uma loja de moda masculina diz não pense de forma independente. Ele caminha até uma banca em que as várias opções de revistas parecem conter as mesmas mensagens. Consuma, não questione a autoridade, obedeça. A simplicidade daquele mundo com os óculos é tal que, vivendo com eles, rapidamente a paisagem fica insuportável, se deseja por fugir daquela austeridade visual de volta para o cenário rico e cheio de estímulos. O uso, assim como a interrupção do sinal de TV, causa dor de cabeça. É engraçado essa forma de representar o mundo com os óculos num contraste com a cidade cheia de estímulos poderosos que a gente viu até então. Ela se mostra agora vazia, e é como se o vazio gritasse para que o personagem criasse alguma coisa em cima. Daí pra frente o filme dobra a aposta da insanidade. Enquanto olha as revistas na banca, o John olha pro lado e o homem diante dele é um tipo de monstro, algo que parece uma pessoa sem pele. É só tirar os óculos e o que tá na frente dele é um self-made man, um bem-sucedido homem de negócios, mas colocando vira essa coisa bizonha. Ele percebe que nem todo mundo é assim, alguns sim e outros não. Ele chega a discutir com uma dondoca questionando a aparência medonha, no que, percebendo que ele sabe demais, aciona os outros num comunicador no pulso, no que começa uma reação organizada para capturar ele. Como a gente descobre, a Terra foi colonizada por alienígenas, esses seres estranhos que estão disfarçados entre as pessoas e com a conivência de uma elite econômica e política humana,
estão tocando a exploração da humanidade. A ideia é extrair matéria-prima e manter a humanidade na rédea através dessa estimulação pelo consumo. Desde o começo do filme, a metáfora não é nada sutil. Não que isso seja qualquer demérito, mas o contexto de luta de classes ali transborda desde o começo. E ainda assim, o John Carpenter recentemente foi, de certa forma, forçado a reafirmar o óbvio e comentar sobre o filme, à medida em que ele estava sendo apropriado por grupos de direita que defendiam que o filme era sobre a dominação mundial dos judeus ou alguma coisa assim. Claro que o filme vai significar está sujeito à disputa e vai tocar as subjetividades de todo tipo de pessoa. O americano, inclusive, generalizando aqui, tem esse apelo muito forte à ideia de conspiração. O Estado americano é esse aparelho burocrático enorme, tão alheio aos interesses da pessoa comum, toma esse aspecto monstruoso de algo saído de O Processo do Franz Kafka, como uma entidade incompreensível que parece se mover totalmente alheia às várias individualidades que fazem parte dela. E se cria um estranhamento e uma alienação tão grandes em torno dele que parece abrir margem para as conclusões mais absurdas. Tudo nasce de um sentimento legítimo e generalizado de indignação que é apropriado e direcionado para essas narrativas malucas. E o filme do John Carpenter está de certa forma mais suscetível a esse tipo de apropriação exatamente porque ele brinca com esse sentimento e convida a pessoa para esse exercício de imaginação. Na primeira metade ele é bastante sóbrio na representação da realidade. A gente aos poucos vê o personagem procurando emprego, tendo a porta batida na cara várias vezes, conseguindo se comunicar com um amigo no meio daquele labirinto que é o sítio de construção, e vai aumentando cada vez mais a curiosidade em relação a esse movimento subversivo que ele começa a perceber no assentamento, e de repente tudo vira de ponta cabeça. Quando ele coloca os óculos e as imagens que a gente se familiarizou até aqui são desfeitas, é como se ele fosse convidado a dar o próximo passo, forçar os limites do que pode ser representado. E o filme vai ficando cada vez mais imaginativo e preenchido pelas fantasias desse homem que antes era essa figura sóbria, o John Nada. Em um momento, por exemplo, ele vai invadir um banco cheio dos alienígenas com metralhadoras e vai mandar a frase mais tosca de filme de ação. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubble. Vai fazer de refém uma mulher temporariamente para fugir e uma tensão romântica vai começar a crescer entre os dois. Numa parte ele tenta explicar para o amigo que eles estão sendo explorados e que precisam resistir e tenta colocar os óculos nele para que ele também veja. E o amigo resiste violentamente, os dois entram numa briga super exagerada que dura muito tempo, que parece saída daqueles eventos de wrestling, cheia de drama, e demora muito até ele conseguir forçar o amigo a ver o que ele vê. É forte que o grande símbolo do filme sejam os óculos. O poder que ele dá é o de observar e não só ser observado. E como um gesto ativo, contrariando as ordens de indiferença e submissão que compõem a paisagem, construir e preencher os espaços em cima do que se vê. Pegar as imagens que ele conhece, transformar e criar um mundo novo a partir delas. Até a aparência dos alienígenas, por exemplo, ou mesmo o fato de serem alienígenas, parece algo subjetivo, sujeito à imaginação. A única certeza é que, como diz o título, eles vivem. Eles existem e são esse outro, os inimigos dessa mesma imaginação que a gente está falando, e seres que a essa altura se tornaram algo estranho à humanidade. Se para o John Carpenter o filme era muito sobre a era Reagan e o neoliberalismo nos Estados Unidos, para ele é como se nada tivesse mudado muito desde então. Numa entrevista em 2020, no período em que o Trump era presidente, ele disse que desde o lançamento do filme, em 88, nada mudou, que o horror como gênero, olhando para os Estados Unidos, vai continuar com eles. Comenta aí embaixo o que achou, se concorda com ele. O meu nome é Otávio e não esquece que apoiador do canal tem vídeo exclusivo para assistir, então considera fazer parte da nossa campanha de financiamento, tá tudo explicadinho na descrição.